para ver até quem passa correndo. Eu estive pensando em fazer uma série de vídeos sobre as igrejas do Apocalipse. Seriam 7 vídeos, talvez 8 com um deles como introdução. Mas o que eu abordaria? Eu abordaria a diferença entre as igrejas. E interessante, igrejas que têm mais de 2000 anos, se a gente for fazer a conta, não é? Talvez menos um pouco, porque são ali por volta do ano 60, no ministério de Paulo, abordadas por João na sua carta lá por volta do ano 90 da nossa era, né? Então a gente abordaria aspectos dessas igrejas. E a primeira delas, a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja onde Paulo definiu com precisão qual é o sentido do amor, como se experimenta crescimento em amor dentro da igreja. A igreja é a escola do amor. E eu estive pensando também em a gente avaliar como que a gente pode aproveitar o exemplo dessas igrejas no tempo atual. É um desafio para nós. A gente pode dizer assim, puxa vida, a Bíblia não é um texto tão antigo. Como que ao longo da história não houve desgaste? Será que a gente pode aproveitar? De que maneira se aproveita o texto da Bíblia? De que maneira se aproveita o estudo da Bíblia? De que maneira se aproveita o púlpito na igreja? E eu estive pensando na capacidade renovadora do Evangelho. Paulo aborda isso na carta aos Efésios, capítulo 4, no versículo 17. Ele diz assim, olha, deixem-se renovar no espírito do vosso entendimento. A gente, às vezes, se vê diante de um problema que é a questão do desgaste do modelo de culto. Será que isso se desgasta da renovação dos cânticos? Eu que sou um cara que já passei dos 65, eu digo, puxa vida, os cânticos da minha época, a pregação da minha época. Então a gente fica pensando será que as pessoas não estão assim indo à igreja porque elas querem que haja uma novidade, alguma coisa assim parecido talvez até com o que elas agora veem nas mídias? Então eu fico pensando, olha, em si o próprio Evangelho tem um poder renovador. Eu fico pensando de Jesus no seu tempo. Ele era um homem da sua época, ele era um homem perfeitamente encaixado dentro da sua cultura. Ele era um homem, por exemplo, a gente de vez em quando menciona a conversa com a samaritana, como que Jesus quebrou ali preconceitos, como que Jesus se revelou teologicamente àquela mulher, como que Jesus usou um elemento da cultura deles, que era a ida ao poço para buscar água, como que Jesus, então, ele consegue, dentro da cultura da sua época, em outras situações também, transmitir a mensagem do Evangelho, que tem um poder renovador permanente. É um desafio para nós entender que a igreja ela está sim no contexto da cultura, ela sofre sim mudança ao longo da história, mas o que é mais importante nela, que é a comunhão, que é a relação com Deus, que é o estudo das Escrituras, que é a maneira inteligente como a igreja vai se apresentar ao mundo, como que ela vai apresentar o Evangelho, e isso está garantido pelo poder renovador do Evangelho. Então nós temos em nós a capacidade de tornar isso sempre novo, sempre contextualizar isso no bom sentido, no sentido correto, dentro da cultura da nossa época, de transformar isso numa linguagem, numa conversa com pessoas como Jesus fazia com as pessoas, revelando-se e revelando a importância do Evangelho, revelando a importância da Bíblia. Há um livro de Philip Yancey, A Bíblia que Jesus lia, quando no caminho de Emaús, Jesus encontrou aqueles homens desconsolados com as notícias da morte dele, ele já havia até ressuscitado, ele usou as Escrituras para renovar a capacidade daqueles homens de compreender. Vamos pensar nisso. Nós lidamos com um Evangelho que tem um poder constante de renovação. E na nossa relação com Deus, tudo sempre se torna novo.
Então nós temos essa capacidade de dar valor àquilo que a igreja oferece, dar valor às escrituras, dar valor a essa capacidade que o Evangelho tem de se renovar. Pense nisso, para ver até quem passa correndo.